Olá, bom dia. Essa é mais uma lista, né, de exercícios de ondas 2. Esses exercícios são do livro do Hardy, volume 2. E o primeiro exercício selecionado, um exercício que a gente fez em sala de aula, ele fala o seguinte, que uma pedra é deixada cair e dentro de um poço. E aí o som produzido pela pedra ao se jogar com a água é ouvido 3 segundos depois. Bom, aqui um pequeno problema de interpretação, porque depois do que, né? Possivelmente depois que a pedra foi deixada cair, que não faz sentido depois que eu vi, né? Senão você vai ter mais variáveis do que equações para poder resolver. Bom, então, primeiramente, a pedra ela vai cair, então tá aqui. Então, ela vai cair uma altura y. Queda livre, a equação é y igual a g sobre 2, temperatura tempo de queda ao quadrado, isolando o tempo de queda, a equação fica aqui. Esse é o tempo de queda. Aí ela bate no fundo e a onda sonora emitida retorna movimento uniforme, né? A velocidade do som é constante, então y é igual a velocidade vezes o tempo. Isolando o tempo, fica essa equação. Mas o tempo de queda, que é o 3 segundos, é igual o tempo total de surdo, né? O tempo que você demora para poder escutar, é o tempo de queda mais o tempo que o som demora para voltar. Substituindo essa aqui e essa aqui, fica assim, o tempo é igual a raiz de 2y mais y sobre s. Passa esse termo aqui, o raiz de 2yg para o primeiro termo, fica negativo. Ou desculpa, esse aqui. Porque se eu passar esse aqui, ainda vou ter um problema, porque ainda vou continuar com a raiz quadrada. Passa esse primeiro termo, fica y sobre a velocidade do som. Aí elevo dos dois lados ao quadrado, de cá e de cá, para eliminar a raiz. Então fica t ao quadrado menos 2y vs t, né? É um quadrado perfeito, mais o último termo ao quadrado, y ao quadrado sobre s ao quadrado. Aqui a raiz quadrada desaparece. Aí eu organizo, né? Porque esse aqui é o termo de segunda ordem da minha equação, então eu vou colocar ele primeiro. Passo esse termo para cá, que tem o y, e junto com esse aqui que tem o y, coloco 2 em evidência, fica 2, aí fica t sobre vs do primeiro, e 1 sobre g do segundo, 2 está aqui, e o y coloco aqui do lado de fora. Então esse aqui é o b da equação. E aqui o termo c, que é 3. Aí resolvendo a equação do segundo grau, né? O t 3 segundos, velocidade do som 343, de 9 para 8. Vou encontrar o y de 40,7 metros. Também um exercício bem simples, um aparelho de ultrassom com frequência de 4,5 MHz é usado para examinar tumores em tecidos moles. Qual é o comprimento de onda no ar da onda sonora produzida pelo aparelho? Olha, a velocidade do som no ar, aproximadamente 343, V é lambda vezes F, então o comprimento de onda é V sobre F. Então 343 sobre isso aqui. Aí ele fala, se a velocidade passar para 1500, basta, no lugar do V, que é 343, colocar 1500. Então, 3,3 vezes 10 é menos 4. 12. A pressão de uma onda sonora progressiva é dada pela equação. Aqui é a amplitude da pressão, que é o item A que ele pergunta. Então já está aqui, 1,5 Pascal. Item B, a frequência. Eu sei que a frequência angular é 2π vezes F. Lembrando que aqui dentro do argumento tem π vezes isso aqui, né? Aqui, S delta P, vou colocar a expressão, é delta P
P M, que é a amplitude, seno de Kx menos ômega t, no caso aqui, por causa do sinal de menos, né? Então, o ômega é esse termo aqui, só que tem um π do lado de fora, né? Então, é 315π. Então, 315π, que é igual a 2πf. Cortou π, passou 2 dividindo. Então, frequência 158. O comprimento de onda, olha, Kx, ó, então aqui 0,9π é o K. Tá? K é 2π sobre lambda, o π corta, passa o lambda para cá e o 0,9 dividido, então 2 por 0,9. A velocidade da onda é só pegar o ômega dividido por K, 315π sobre π, que dá 350 metros por segundo. 13. Onda sonora é desse tipo, que é S igual a SM cosseno de Kx menos ômega t, se propaga a 343 metros por segundo no ar, em um tubo horizontal longo. Em um certo instante, a molécula A do ar, situada ao ponto X, está com deslocamento máximo, ó, 6. Então, o X é 2 e o deslocamento é máximo, 6 nano. Então, está aqui a equação. Deslocamento máximo, SM que eu não sei, cosseno de Kx, que é 2,00 mais φ. Então, esse é o deslocamento máximo. Quando que eu tenho o deslocamento máximo? Quando esse argumento aqui for igual a 1. Então, quando o cosseno aqui for igual a 1. Então, cosseno de K2 mais φ igual a 1, significa que o argumento do cosseno tem que ser igual a 0. Então, o φ igual a menos K vezes 2,00, né? Aqui tem uma vírgula. Então, encontrei o φ na primeira situação em função do K. Bom, agora a segunda situação. A molécula B, situada aqui no X igual a 2,070, está com um deslocamento positivo de 2 então, nano. Então, deslocamento 2, quando o X for 2,070. Observe que aqui o deslocamento é 1/3 do deslocamento anterior. Certo? Ó, aqui 1/3. Então, ele é 1/3 de quem? Do A. Então, 1/3 de quem? De SA. Então, ó, aqui, 1/3 de SA, o cosseno aqui, vai dar isso aqui. A lógica, você poderia fazer por comparação, né? Você pegar uma equação e substituir na outra, o SM, você tem o cosseno de um, o cosseno do outro, onde o cosseno é igual a 1, tá? Mas faz por comparação. Ó, se esse aqui é 6 e esse aqui é 2, então esse aqui é 1/3 do deslocamento. Então o cosseno aqui do φ, como esse aqui tinha que ser 1, esse aqui tem que ser 1/3 do valor. Né? Se o argumento do primeiro é 1 e o outro tem 1/3 do deslocamento, então o cosseno tem que ser 1/3. Fazendo isolando isso aqui, então o cosseno de 2,070 mais φ, o argumento, né, tem que ser cosseno de 1/3. O cosseno de 1/3 dá 1,23. Lembrando que tem que ser em radiano. Mas agora, ó, cosseno de 2,070 mais φ, onde o φ eu tenho, substituir aqui. Ó. Então, K 2,070 menos φ, porque era mais, né? O φ é menos K 2,00, igual a 1,23. A diferença aqui dá 0,070K, 1,23. Então, eu encontro o K, que é 17,6. Mas ele quer a frequência, né? Então, ó, primeiro, para achar a frequência, eu preciso achar o lambda. Lambda é 2π sobre K. O K eu tenho. Então, achei o lambda. Velocidade, 343 lambda vezes F. Ó, o lambda é 2π sobre K. Então, 2π sobre 17,6. Aí isolo F, que dá 960 Hz.
duas ondas produzidas por duas fontes diferentes, de frequência de 540 Hz, e propagam na mesma direção e no mesmo sentido, com a velocidade de 330. As fontes estão em fase. Qual a diferença de fase das ondas em um ponto de 4,4 e o outro de 4? Né? Então, a relação é essa aqui, ó, ΔL sobre lambda é igual a φ sobre 2π. Então, φ, 2π, ΔL sobre lambda. Mas eu preciso achar o lambda, né? Ó, V lambda vezes F. Eu tenho V e tenho F, então eu tenho lambda. Substituído aqui no lugar do lambda. V sobre F, está aqui. Então, a divisão de fração. Esse aqui fica embaixo, esse aqui vai para cima. Então, fica 2π ΔLF sobre V. Então, 2π. ΔL, que é a diferença de 4,4 para 4, que dá 0,4. 540, que é a frequência. 330, que é a velocidade. Dá 4,1 radinho. 24. Uma discussão começa acalorada, com um nível sonoro de 77 decibéis e cai para 50. Quando o interlocutor se acalma, supondo que a frequência é de 500 Hz. Determina a intensidade inicial. Bom, então está aqui 70, passa para 50, e aqui é o ar, a densidade 1,21 kg por metro cúbico. No primeiro caso, nível sonoro, 10 decibéis, log de I sobre 0. Então, no lugar do beta, 70, 10 decibéis, corto o 0, fica 7. Vou desfazer o logaritmo, que é base 10. Então, aqui fica 10 elevado a 7, e o logaritmo desaparece. Então, fica I sobre 0. O I0 é a intensidade base, né? Mais baixa, que é 10 a menos 12. Passa multiplicando. Então, I 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Mesmo procedimento, para o nível mais baixo, 50, 10 decibéis, log de I sobre 0. Então, ficou 5 aqui. Aplico base 10 para desfazer o logaritmo, fica 10 elevado a 5. I sobre 10 a menos 12. Passo multiplicando. I 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Agora ele quer a amplitude inicial e final. A intensidade que eu tenho, que eu encontrei, ela é dada por essa expressão também, ó. Rho V ômega ao quadrado sobre 2SM ao quadrado. Isolo o SM, extrai a raiz quadrada, passa 2i multiplicando, o Rho V ômega ao quadrado dividindo, e extrai a raiz quadrada. No primeiro caso, 10 a menos 5, está aqui. Então, 2 vezes 10 a menos 5. Rho, 1,21. Velocidade, 343. Ômega, aqui ao quadrado, tá? Porque está ao quadrado, então tem que colocar o quadrado aqui. A mesma coisa aqui, ó. Então, 2πf, que é o ômega, ao quadrado. Você encontra 7 vezes 10 a menos 8. No outro, 7 vezes 10 a menos 9, que é o mesmo cálculo para o final, né? Só substituir isso aqui, ó, que é 10 a menos 7, que é a intensidade, a segunda situação. Mesmo cálculo, ó, ele te dá a frequência, te dá a intensidade, então fica 2i, o Rho é o mesmo que é o A, então fica 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,21, velocidade 343, aqui 2πf, onde f é 300, aí eleva ao quadrado, então está aqui a amplitude. Agora, no caso onde ele dá o raio, o I é P sobre A, onde A é 4πr ao quadrado. Ó, o I é 1 watt, então 1 sobre 4π, onde o R no item A é 1, dá 0,080. No item B, o R é 2,5, então 2,5 ao quadrado, aqui 1 sobre, que dá 0,013 watts por metro quadrado. 27. O nível sonoro de uma fonte é aumentada, então tem uma variação aqui, ΔB, por um fator que é multiplicado. A intensidade do som e a amplitude da pressão. Então vamos lá. Vou fazer a diferença aqui, ó, beta 1 menos beta 2, então é 10 decibéis log de I1 sobre 0, 10 decibéis log de I2 sobre 0.
10 decibéis coloca em evidência, fica a diferença entre os logaritmos. Propriedade do logaritmo, então log desse menos o log desse, basta fazer o log da diferença. Então assim, ó, log de A menos log de B, isso aqui é o log de A sobre B. Quando eu faço esse sobre esse, o I0 corta. Então fica I1 sobre I2. Mesma coisa, aplica a base 10 aqui para desfazer o logaritmo, porque 10 elevado à terceira. Então I1 sobre I2 dá 1000. Então I1 é 1000 vezes o I2. Então a intensidade está aqui, em termos do outro, né? Um em termos do outro. Agora a amplitude da pressão. Agora eu faço a diferença, a razão entre os dois. Como é todo o mesmo meio, é o mesmo som, então essas constantes aqui cortam. Fica I1 sobre 2 igual a SM1 sobre SM2 ao quadrado. Ó, I1 sobre 2, a gente já teve aqui, ó, I1 sobre 2 é 10 à terceira, ou seja, 1000. Então a amplitude aqui é a raiz quadrada disso aqui. Então fica 32 SM1. SM é o SM2, né? SM2 sai da raiz. Raiz de 1000 é aproximadamente 32. Esse aqui também é bem simples, ele quer a potência, ele te deu a intensidade, ele te deu o raio. Então passa a área multiplicando. Então a potência é a intensidade vezes a área, que é 4πr ao quadrado. Bem simples. 39. Determine a velocidade das ondas de uma corda de um violino de 800 mg, tem que passar para quilograma. Milha é 10 a menos 3, grama para quilograma 10 a menos 3 também. Então dá 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 6. Comprimento de 22 centímetros, 0,22 metros. E frequência de 920 Hz. Bom, qual a tensão, qual é a menor frequência? Então, item A. Aquele que é a frequência muito fundamental aqui, ó. Então, peraí, determine a velocidade das ondas em uma corda. Então, ele quer a velocidade com a menor frequência. A menor frequência do fundamental aqui, que ele fala, o L é um número inteiro de meios comprimentos de onda. Então, L é lambda sobre 2. Então, no lambda 2L. Então, V é lambda, que é 2L vezes M. 2L vezes F. 2L vezes F. Então, a velocidade de 405 metros por segundo. Item B, atenção, raiz de tal sobre mi. Eleva ao quadrado, então V ao quadrado e o mi passa multiplicando. Quem é o mi? É a massa específica, que é a massa sobre comprimento. Aí substitui a massa, o comprimento e eleva a velocidade ao quadrado. Então, 596. C. Para o modo fundamental, qual o comprimento de onda? Então, aqui já viu que o lambda é 2L. Então, o lambda é 2 ou 0,44. Isso já foi feito. E das ondas sonoras emitidas? Agora a velocidade muda. Você tem a frequência e a velocidade da onda emitida é 343. Então, passo 920 dividido. Então, o comprimento de onda das ondas emitidas é 0,373. Você pode até questionar, mas 2 comprimentos de onda? Esse aqui é o comprimento de onda na corda. E aí ele vibra, emite um som, e aí esse som se propaga com uma frequência de 920 Hz. Então, o seu comprimento de onda fica 0,373. 42. Uma onda sonora se propaga em um meio fluido e é refletida em uma barreira, o que leva à formação de uma onda estacionária. A distância entre os nós é 3,8 centímetros e a velocidade de propagação 1.500 metros por segundo. Determine a frequência da onda. Bom, o que a gente tem que saber é o seguinte. Vamos pegar aqui o fundamental. A menor comprimento de onda é isso aqui, que é a distância entre os nós, que é 3,8 centímetros. Mas isso não te dá uma onda, isso dá meia onda. Então, 3,8 centímetros é meio comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é 2 vezes 3,8, que dá 7,6, ou 0,076 centímetro. Metro, né? Substituindo,
a velocidade aqui que ele deu, que é 1.500, comprimento aqui que a gente descobriu que é 0,76, aí a frequência dá 19.000, quase 20.000, então meio que para 20.000 Hz. Um apito de 540 Hz descreve uma circunferência de 60 centímetros de raio com velocidade angular de 15. Por que eu preciso desse raio aqui? Porque, vou passar para metro. Porque a velocidade aqui é dada pela frequência angular vezes o raio. Então, aqui é 15, o raio 60 centímetros, 0,6 metros, que eu tenho uma velocidade de 9 metros por segundo. Bom, aí está em repouso. Ó. Então, a velocidade do ouvinte ou detector é 0. A frequência aqui mais baixa seria F' igual a F. Ó, esse aqui é 0, então ficou só o V. Para ser mais baixo, o denominador tem que ser maior. Então, V mais VF, que é a velocidade da fonte. Substituindo 540, 343, e embaixo 343 mais 9, que dá 526. E a mais alta, ao invés de somar, você subtrai para que esse razão aqui fique maior do que 1. Então fica 540 V 343 menos 9, que dá 555 Hz. Uma ambulância cuja sirene emite o som com a frequência de 1.600 Hz passa por um ciclista de 2,49. Então ele passou. Né? São duas situações. Se a ambulância estivesse atrás, a equação era uma. Porque a ambulância estaria chegando e o ciclista afastando. Mas a ambulância passa. Então a ambulância está afastando, que é a fonte, e o ciclista aproximando. Então fica assim, ó. A equação é essa. Então, detector, que é o ouvinte, aproximando. Então, soma. Ambulância, afastando. Né? Aqui. Certo? Aqui fica menor. Vamos conferir de noite aqui. Ó. Então, vamos olhar aqui. Ó. Ambulância afastando. Então, a ambulância faz a frequência ficar menor. Então, F', aqui o F, que é emitido, V, aqui, como está aproximando, é mais, e aqui, a ambulância está querendo que, se imaginar ela se afastando, a frequência fica menor. Então, esse aqui é mais também. Tá certo? Então, aqui é mais. Aí é só fazer a inversão, né? O jeito que quiser fazer. Se quiser passar isso aqui dividindo, esse aqui para cá, do jeito que quiser. É só colocar a velocidade da ambulância em evidência. E é isso aí. Então, bons estudos e até a próxima.